Agora sim, gravando, vamos iniciar nossa Escola de Líderes desse domingo, dia 25 de abril de 2021, com a palavra de oração. Vamos orar. Te damos graças, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua justiça, pela tua mão que se estende sobre a nossa vida. Te damos graças pelo alimento, pelo sustento, pela saúde. Valorizamos cada minuto que o Senhor nos concede viver sobre a face da terra e consagramos ao Senhor a nossa vida. Se alguma habilidade e competência, se alguma chamada, se algum diferencial, se alguma autoridade delegada da parte do Senhor, então, que o nosso coração o perceba a cada manhã e que não fujamos nem para a direita, nem para a esquerda do propósito, da chamada e da responsabilidade que temos diante do Senhor e em relação ao reino de Deus. Pedimos a tua graça, de fato que a tua mão se estenda sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre cada um dos membros da igreja que se reúne sob o nome de Igreja Batista Central, mas também povo teu espalhado por essa cidade, espalhado por esse estado, por essa nação, povo teu que se dobra diante da tua face, reconhecendo e confessando o senhorio de Jesus Cristo. Nessa palavra de oração incluímos as famílias que lutam pela recuperação de seus queridos, pela família que chora o seu luto. Oramos pelos milhares de lares que foram assolados por essa pandemia e pedimos a Deus, seja o Senhor da nossa vida, seja o Senhor da nossa nação. Ó Deus, nós nos encurvamos diante de Ti, reconhecendo que somente o Senhor é poderoso para cuidar de nós e que em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar a cidade. E deste modo também, ó Deus, reconhecemos que o Teu cuidado acima e antes de todas as coisas é a razão de estarmos de pé. Obrigado pela manhã desse domingo, em Cristo Jesus, te agradecemos, pedindo as tuas bênçãos e misericórdias. Amém. Vamos lá. Vamos começando devagarzinho aí a nossa escola de líderes dessa manhã. Eu queria conversar com vocês na abertura dessa manhã sobre um texto bíblico que é muito conhecido, né? Que é Hebreus capítulo 10, do versículo 25 ao 27. E é uma discussão que merece cuidado, né? Merece atenção da nossa parte. Estou colocando o texto bíblico aqui no chat e já vou liberar para vocês a tela, para vocês acompanharem comigo, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa perspectiva. Hebreus capítulo 10, do versículo 25 ao 27, o texto bíblico diz assim, na versão Almeida Revista e Corrigida de 2009, a ordenação textual aparece da forma como vocês veem. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Eu fui criado numa igreja em que havia ensinamento da palavra e um cuidado todo especial com a prática do evangelho
essa prática continuada, né, de cristianismo, de evangelho. E talvez venha daí essa nossa, talvez, intransigência teológica, né? Você pode ser intransigente intelectualmente, você pode ser intransigente comportamentalmente, você pode ser intransigente de várias formas, né? E se há alguma intransigência que mereça atenção, né, talvez seja a intransigência teológica. Mas a intransigência teológica no sentido de nunca abandonar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é precedente, né, aquilo que é correto. Então, eu queria fazer uma rápida consideração aí de alguns minutinhos sobre Hebreus capítulo 10, do verso 25 ao 27, como está aqui do lado, na lateral direita, para mim, provavelmente para vocês também, na mesma lateral direita. O que significa não abandonar as vossas congregações do ponto de vista do Novo Testamento? A carta aos Hebreus, há uma discussão de sua origem, se ela foi de fato escrita por Paulo ou não. Há alguém que encontra traçados linguísticos da escrita da pena de Paulo, há outros que questionam a questão temporal, né, do tempo em relação aos fatos, né, quer dizer, a idade cronológica da carta em relação à circunscrição cronológica em que os fatos descritos ou abordados pela carta aos Romanos tenha se dado. Mas sendo Paulo ou não, desculpem, sendo Paulo ou não, a mensagem ultrapassa os limites daquele, seja ele quem for, inspirado por Deus para transmitir alguns conteúdos, algumas verdades que são relevantes e são atemporais. Então, a carta aos Hebreus é escrita para os cristãos judeus ou hebreus da diáspora ou da perseguição, né? No primeiro momento, uma diáspora imposta pelas questões econômicas, pelas questões da própria sobrevivência, né, dos nacionais, dos hebreus nacionais, que a nação de Israel estava vassala do governo romano, a última grande nação, ou o último grande império mundial, né, e transcontinental. E o povo de Israel era vassalo, ou seja, pagava impostos, estava debaixo do domínio da vara do Império Romano. E desse modo, os cristãos, de alguma forma, se dispersam, né, num primeiro momento, não pela perseguição ao cristianismo em si, isso vai acontecer num período mais tardio, muito embora logo em Paulo você perceba a própria morte de Paulo, no ano 69, por conta do Evangelho de Cristo e por conta de seu testemunho de fé. Bom, e aí nesse contexto se constrói o argumento instrucional de Hebreus capítulo 10. É nesse contexto de necessidade de viagens para a sobrevivência ou da deportação de cativos para lugares diferenciados do Império Romano, muito embora o Império Romano, nesse período, já tenha consolidado o seu poder, já tenha consolidado o seu controle. E, de forma especial, não havia, por parte dos cristãos, algum tipo de resistência temporal contra os seus dominadores, contra os romanos, especialmente dos cristãos, não digo dos judeus em geral, mas dos cristãos, por conta do entendimento de que o nosso reino não seria desse mundo e que Jesus estava certo ao propor uma outra dimensão nacional, uma outra dimensão territorial, que seria, então, a dimensão da glória, da eternidade, da Nova Jerusalém,
ou de uma terra purificada, transformada e reorganizada a partir do governo messiânico, o registro de Apocalipse. Mas não podemos nos esquecer que até o Apocalipse é um livro tardio do ponto de vista da fundação da igreja, né? Então, João morre, ele é meio que contemporâneo, né, de Paulo, ele morre mais ou menos no mesmo período, então a igreja de Jerusalém não tem o Apocalipse, né? A igreja dos primeiros 30 anos pós morte e ressurreição e ascensão de Jesus, ou assunção de Jesus, essa igreja não tinha um Apocalipse, né? Então, essa igreja não tinha acesso aos conteúdos daquilo que nós consideramos, por exemplo, os evangelhos. Também não tinha à sua disposição a integralidade das cartas de Paulo. Isso é um privilégio nosso, né? Hoje, principalmente depois de Gutenberg, depois de 1546, com a impressão da Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, né? E no formato que a gente tem hoje, a coletânea de 66 livros, ou bíblios, ou biblioteca resumida. Mas não abandoneis as vossas congregações, então, tem um peso diferente, porém intenso também para nós, 2000 anos depois. Bom, as vossas congregações, então, no contexto da carta aos Hebreus, não são os templos religiosos, a princípio, como lugares de reunião e da forma como temos hoje, mas congregações ou lugar, ou aí não somente o lugar, mas congregações ou lugar, ou o ato de congregar. Então, as vossas congregações aqui, como a instituição do congregar, do costume de estar junto, né? Então, essa é a ressalva da verdade interpretativa sob a ótica da cronologia, sob a ótica da história e sob a ótica das circunscrições geográficas. Mas, do ponto de vista teológico, né, você vai deixar de lado esses fatores e vai discutir a recomendação atemporal, então serve para os dias de hoje, para que a igreja, o corpo de Cristo, o corpo mítico de Cristo, constituído não por coisas, por objetos ou lugares, mas para que esta igreja se mantenha comungando, se mantenha reunida. E que tipo de reunião se propõe hoje, em tempos de pandemia, e da impossibilidade das reuniões físicas, das reuniões presenciais? Bom, a palavra vale para as reuniões tecnológicas? Vale. As palavras valem, essas ministrações aqui, né, valem também para o Meet? Valem para o que estamos fazendo aqui? Sim, vale. E aí eu quero abordar e concluir 3 questões fundamentais. A primeira delas, eu ministrei domingo próximo passado que só quem entende, processa, abraça e ama a causa, essa foi a ministração, ama a casa. E teci diversos comentários e diversas linhas de abordagem, numa mensagem de 40, 45 minutos, falando sobre causa e o contraponto causa-casa. Bom, e aí não se entende por casa, de novo, lugar. E eu passo desse ponto para o próximo. Então, vamos lá. Somos a igreja? Não. Como indivíduos, jamais. Somos templo do Espírito? Sempre. O Espírito Santo habita em nós. É ele que nos convence de pecado, justiça e juízo. Bom, então o Senhor está em sua casa. Sim, mas a casa de Deus
não é o templo construído por mãos de homens. Nesse sentido, eu posso ser a casa de Deus, a habitação de Deus, porque o Espírito do Senhor, ou Espírito do Deus a quem sirvo, em nós habita, em mim habita, ponto. Isso é indiscutível, incontestável. Agora, a questão do congregar está em causa. E nessa relação de causa-casa. Então, vamos lá. Primeiro ponto, então, desses três que eu quero colocar bem rapidamente. Não podemos permitir que o nosso coração se distancie do padrão. E qual é o padrão? O padrão é a comunhão. Então, a comunhão nas orações, no partir do pão, na congregação ou no ato e efeito de congregar. Então, não congregar não está ligado intimamente ou tão somente a uma única possibilidade espacial, né? E aí eu falo do espaço físico, do espaço concreto e do templo localizado à Rua Joaquim Lira Brandão, com número e com CEP de localização. Não. Mas o propósito. Então, o primeiro aspecto é a decisão de congregar é uma decisão tomada pela alma e que nutre a comunhão pela decisão em respeito à ordenança. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, de posse da verdade e quando abraçamos a responsabilidade do congregar, nós temos responsabilidades. Bom, vamos lá. Eu quero usar um paralelismo, e é o paralelismo da vida cotidiana, né? E aí eu estou usando um princípio filosófico chamado lógica. A lógica, ela parte de uma ideia abstrata, passa por uma exemplificação que faça o link entre esse abstratismo e aquilo que é concreto e caminha até chegar a uma iniciativa pontual, uma iniciativa isolada, uma iniciativa concreta, um fato. Então, eu parto de uma ideia, de uma percepção para o objeto, para o concreto. Bom, assim sendo, de que maneira eu executo a comunhão? De que maneira eu pratico a comunhão? Não abrindo mão da responsabilidade. De novo, é causa e casa. Vamos lá. Nós trabalhamos 40 horas semanais, pelo menos. Agora, com a redução de carga horária para muita gente, em função de políticas adotadas em empresas em função da pandemia, o padrão de 40 horas é a referência de contratação pelo regime CLT. E aí, uns mais, outros menos, então horas extras e horas de decréscimo numa carga reduzida, infelizmente também com salários reduzidos em função da pandemia, mas com empregos conservados, pelo menos esse é o argumento principal dos contratantes, né? Redução de demanda, redução de consumo, e com redução de demanda, redução de consumo, como a nossa sociedade é uma sociedade capitalista, né? Então, nós estimulamos o consumo para que a estrutura piramidal dessa sociedade ocidental capitalista sobreviva, a gente vai incentivar o consumo o tempo inteiro. E temos que tomar um outro cuidado, porque senão a gente acaba vivendo em função das coisas, não em função do ser, mas em função do ter, né? Mas, de forma concreta, 40 horas de trabalho semanais, trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E temos um descanso semanal remunerado, segundo a CLT. Bom, e nós trabalhamos assim, na proporção de 7:1, ou de 6 para o descanso no sétimo.
E aí nós usufruímos da nossa casa, de um dia de descanso, de um dia de pés para o alto, talvez de uma boa leitura. E os chamados tempos modernos, muito bem exemplificado pelas charges e pelas performances de Charles Chaplin, né? O Homem-Máquina, por exemplo, você vira a coisificação humana, você vira coisa e você inverte os valores. Então você não vê os filhos crescerem, você não acompanha muita coisa dessa vida cotidiana da família, porque você está envolvido no trabalho, principalmente os homens, mas as mulheres que, inclusive, se mantêm só ou sustentam toda uma casa e são as responsáveis pelo provimento dos recursos necessários para que a vida seja possível, né, de forma minimamente justa, minimamente digna, minimamente honrada. E isso demanda, por esse mínimo, às vezes, horas incontáveis de trabalho, de cansaço, mas responsabilidade. É a responsabilidade que nos faz acordar cedo, nos dirigirmos ao local de trabalho, com chuva, com sol, com frio. É a responsabilidade que nos faz admitir críticas, justas ou injustas, não entramos no mérito da questão. É a responsabilidade que nos faz não abrir mão do emprego, porque a fila está longa. Falamos hoje em 80 milhões ou de desempregados ou de subempregados na nação brasileira, uma nação de 250 milhões de habitantes. Nós temos hoje algo em torno de 30% dessa população ou no chamado trabalho marginal ou desempregados, literalmente desempregados, dependendo de algum tipo de ajuda, de auxílio, né? Seja ele governamental ou não governamental. Mas é a responsabilidade que nos faz aturar o chefe chato, é a responsabilidade que nos faz não responder a uma humilhação, muitas vezes, a uma falta de respeito, muitas vezes, e nem sempre nós estamos de bem com a vida todos os dias. Acordamos com bom humor e sorrindo e dizendo: oh, que legal, o sol está brilhando, ou a chuva está... Nossa, que legal, está uma grande tempestade. Nós não somos assim. Temos mau humor, nós temos momentos de instabilidades emocionais, nós temos momentos, uns mais, outros menos, nós temos problemas seríssimos, né, para gerir nesse universo chamado eu, né? Então, nós temos essas questões para gerenciar, mas a responsabilidade serve como fator de ordenação entre o emprego, o dinheiro que o emprego produz, o dinheiro que o emprego produz e que sustenta toda a estrutura da família e a nossa, e nos dá condições de viver dignamente, e o resto. Porque a relação de trabalho, ela é uma relação mercenária. Ninguém vai para o trabalho porque ama o seu patrão. Podemos até gostar das pessoas com as quais trabalhamos, gostar do ambiente de trabalho, mas eu nunca vi, eu não encontro razões para o motorista estar apaixonado pelo cheiro de óleo diesel, né? Ou estar apaixonado pelo formato circular do volante do ônibus que ele dirige o dia inteiro. Não tem uma explicação lógica para isso. Nem o trabalhador está apaixonado pela enxada, inclusive acordar e dormir com a enxada do seu lado, porque não pode abrir mão da enxada. Absolutamente não, né? Ou o cara que trabalha num ambiente controlado, de um escritório, enfim, apaixonado pelo cheiro, né, da poeira misturada com perfume barato, muitas vezes, e com material de limpeza, e com as contaminações bacteriológicas dos ambientes confinados. Ninguém se apaixona por isso. Muito embora algumas doenças tenham sido produzidas ao longo dos séculos por esse ativismo, por esse trabalhismo, né? Mas gostaria de lembrar, nesse segundo ponto, que trabalho, e é uma palestra com vocês hoje de manhã, na verdade, né? Trabalho vem de uma palavra latina que identifica um instrumento de tortura. É um vocábulo, uma palavra, um substantivo que aponta para um instrumento tríplice, ou um instrumento composto de tríplices ferramentas de tortura, tripalium, 3 paus.
né? E o tripalium, os três paus, o trabalho, por desdobramento e por analogia, né, virou a rotina de todos os dias. Ninguém é obrigado a sentir-se sofredor quando trabalha. Aliás, né? Agora, o camarada que tem prazer absoluto de estar no tripalium, de estar no trabalho, de estar debaixo de uma exaustiva carga horária. Bom, nós temos fenômenos comportamentais e psíquicos que desenvolvem doenças e anomalias. Então, isso é uma anomalia comportamental com base em distorções psíquicas e emocionais produzidas pela vida. Vou resumir dessa forma, um compêndio gigante de possibilidades, né? Mas na cultura latina, férias, às vezes, é crime. E você se ausentar do lugar de trabalho pode significar imprestabilidade. O cara que se aposenta, tem pesquisas que falam sobre isso, e que pôs no trabalho todo o foco de sua vida, né, ele tende a diminuir a sua energia vital, e inclusive alguns morrem, porque o trabalho passa a fazer parte de sua vida de forma tal que ele não se vê fazendo uma outra coisa e acaba morrendo. Mas responsabilidade. Então, nós fazemos o que fazemos não porque o Espírito Santo habita em nós. Estamos na casa, ou nos reunimos, ou perseveramos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão, nos serviços, não porque o Espírito me dirige, me revela, manda, não. É responsabilidade, é compromisso. Eu venho para cá num domingo, às 8h45, depois de passar de 10 da manhã de ontem às 22 horas, literalmente às 22 horas, ou seja, 12 horas, fazendo prova, conectado, e para lá na frente, daqui a 1 ano e meio, obter o título de licenciado em filosofia, é porque o objetivo é esse. Então, é uma relação de troca, e vocês vão entender o terceiro ponto. Bom, se responsabilidade é o que nos mantém no foco, e se temos responsabilidade com a vida, com a manutenção da casa, com o sustento da família, com uma vida honrada e digna, a responsabilidade de não dever nada a ninguém, responsabilidade... Bom, então, nós fazemos o que fazemos ao longo da nossa vida, não simplesmente por amor ou por paixão. Feliz é aquele que consegue trabalhar naquilo que gosta a vida toda, né? Mas a vida não é um conto de fadas e Chapeuzinho Vermelho não tem olhos azuis, né? Não é assim que funciona, né? Nem sempre vamos fazer o que queremos da nossa vida ao longo de toda a vida, mas precisamos fazer o que fazemos, porque senão, né, se ficarmos apenas à mercê do que queremos e não fazemos o que precisamos fazer, bom, não sei se vamos ser bem-sucedidos na empreitada. Então vamos ao terceiro e último ponto dessa pequena palavra bíblica. Vamos voltar ao ponto de partida. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Nos últimos dias, eu não bato mais porque, principalmente em tempo de pandemia, né, a gente vai medindo palavras e vai medindo também os níveis das emoções, né, até para que o ambiente espiritual, o ambiente religioso, o ambiente da convivência entre os santos seja possível. Mas se tem alguma coisa que me irrita profundamente, me incomoda profundamente, e aí eu estou compartilhando com vocês não as minhas irritações, mas alguns pontos de vista. É o descompromisso com a casa, né? O descompromisso com a estrutura, o descompromisso com a necessidade de fazer com que a casa seja consequência, que a casa e a causa estejam imbricados, né? E consequência inadiável, consequência incontestável, consequência não passível de ignorância, de se ignorar, né? Então, as pessoas entram da igreja e saem da igreja, saindo do grupo de WhatsApp. Essa semana, novamente, a gente teve esse episódio. Por outro lado,
a gente que procura viver o evangelho de forma séria, e eu procuro viver o pastorado de maneira muito responsável, né? Quem está comigo, Mafei, né? Mafei está antes de eu chegar, o Eduardo acompanha o nosso ministério aqui praticamente desde o começo, né? Então, o Mafei é precedente na estrutura de Igreja Batista Central, e o Eduardo é contemporâneo, né? Ele praticamente vem na mesma época que eu venho, e todo mundo sabe as formas como penso, e a maneira retilínea como a gente pratica o ministério pastoral e o evangelho. Não tem muitas surpresas, né? Mas isso me incomoda terrivelmente. Eu fico pensando que nível de comunhão, que nível de responsabilidade, que nível de compromisso e que tipo de causa de evangelho muitos crentes abraçam. Segundo fator dentro desse terceiro ponto, além desse entra e sai sem o menor compromisso, as pessoas saem sem o menor respeito à casa e à causa, e ignoram peremptoriamente, insistentemente, reincidentemente, né, decididamente, ignoram o bom senso, ignoram a lógica, ignoram as regras mínimas de convivência, não só entre nós, mas da comunhão. Bom, aí eu chego a uma conclusão, e assim eu termino essa breve ministração dessa manhã. Vocês já observaram que a gente acaba perdendo mais tempo redirecionando, ensinando, justíssimo, exortando e redirecionando, do que vivendo o evangelho? Já observaram que a gente perde mais tempo nas atividades de manutenção do que nas atividades de finalidade? E isso é uma estratégia também diabólica, satânica. E esse é o ponto. Quando nós iniciamos e reiniciamos, iniciamos e reiniciamos, num looping interminável, isso sempre fará parte das rotinas eclesiásticas, clericais, religiosas e das instituições físicas. Eu vou precisar falar a mesma coisa sempre, ensinar a mesma coisa sempre. É o briefing da empresa ou na empresa, toda sexta-feira, final de tarde, e toda segunda-feira, começo de expediente. É assim que funciona. E eu vou precisar lembrar os cristãos o tempo inteiro, os membros da igreja e as pessoas com as quais eu trabalho, seus compromissos, suas responsabilidades, para que nós não desviemos o foco. Mas já perceberam quanta energia gasta nisso? Falando o óbvio, falando o lógico e cobrando o óbvio e o lógico como se fosse coisa de outro mundo, como se fosse um evangelho, né, venusiano, marciano, né, jupiteriano. É impressionante, é impressionante. Mas eu quero finalizar dizendo o seguinte: por outro lado, esses níveis de maturidade vão sendo demonstrados também por um grupo, e aí vocês estão aqui nessa manhã, né? E nós temos essa constituição de igreja de uma forma muito especial, mas também revela essas situações e todas essas circunstâncias revelam a alma de um grupo decidido, de fato, a permanecer na fé, permanecer nas orações, permanecer fiéis à sua congregação, né? E aí esse é o ponto. Se não houver amor à causa, não adianta o amor à casa, né? Casa aqui, então, não é o templo. Casa aqui é o congregar, essa tessitura, né? Esse linho egípcio de 120 fios, que para dar aquela peça linda e maravilhosa, cada um é arrumado cuidadosamente, hoje eletronicamente, mas nem sempre foi assim, de formas a fazer com que a tecelagem do linho egípcio seja a mais cara, né, do planeta, ou da seda chinesa, né, as mais caras do planeta.
Mas fica aí essa palavra de alerta para nós. Já sabemos, e nós não precisamos ser animados ou ser incentivados o tempo inteiro, nenhum de nós. Mas todos nós enfrentaremos lutas, problemas, decepções, faremos as nossas leituras e percepções, mas a tessitura precisa ser mantida sempre. Talvez vocês não gostem de muita coisa, e eu também, talvez nós tenhamos menos afinidades. Quando eu digo afinidades, eu não digo nada além. Gostamos menos das mesmas coisas do que imaginamos, né? Pela diversidade de origens, pela diversidade geográfica, histórica, cultural, até religiosa, mas todos nós concordamos numa mesma coisa, por isso estamos aqui. Lavados no sangue do Cordeiro, constituímos a Igreja de Jesus Cristo. E uma vez chamados, vamos estar num lugar minimamente organizado, decente, onde evangelho é evangelho, onde Bíblia é Bíblia, onde princípios são conservados, ensinados, ministrados, e onde se prima pela vida em santidade, em obediência à palavra, em comunhão, e esse alinhamento é o fenômeno objeto, né? Vai produzir o adorar a Deus, o servir a Deus, porque nós não adoraremos a Deus face a face, senão na eternidade. Não serviremos a Ele face a face, senão na eternidade. Então, tudo, absolutamente, tudo o que se constitui em prática, em modelos, em vivências espirituais, tudo, enquanto estivermos no corpo físico, será pelo outro, para o outro e através do outro. Você vai servir a Deus servindo o outro. Você vai praticar todos os seus prenúncios de fé, respeitando todas as fraquezas, vicissitudes, fragilidades, maluquices do outro, né? Então, que Deus nos dê graça e misericórdia, né, de vocês para comigo. E todos nós, né, teremos as nossas leituras e as nossas percepções, e teremos inúmeras razões para não estarmos juntos, né? Somos diferentes demais, mas o Evangelho de Cristo nos une, e a palavra, seja de Paulo ou de qualquer outra pessoa, a palavra da carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 25 ao 27, traduz o meu pensamento nessa manhã, né? Gosto de estar aqui. O estar na casa do Senhor, para mim, não é fardo, não é peso, mas eu não sou hipócrita. A gente se cansa, a gente se irrita, a gente se aborrece, a gente se desgasta, principalmente ensinando, né, as mesmas coisas, e o povo não aprendendo ou não percebendo absolutamente nada, né? Então, é uma leitura dessa semana, né, e que nós desenvolvamos anticorpos para lidar com essa superficialidade de fé, com essa... Eu comentando, né, nas últimas horas, eu disse que parece que é o cristianismo de gato, né? O gato vai onde a comida é mais cheirosa e onde a hipótese do conforto está consolidada. E esse espírito de gato muitas vezes acompanha o crente, né? Esse cara ruim de serviço, ruim de fé, ruim de evangelho, né? E eu nunca vi um mendigo andarilho nas ruas acompanhado de um gato sequer, né? Mas o cachorro está lá, né? O cara está passando fome, o cachorro é magro, que só tem dente e costela, né? Mas está lá do lado do mendigo e não abre mão. E o cara sabe que a fidelidade canina é um alento para a sua solidão e para o seu estado, né? Para o seu estado social, né? Então fica aí uma palavra de incentivo, mas também uma palavra de alerta. Nós vamos lidar cada vez mais com pessoas que são amantes de si mesmas, que não amam a casa, que não amam a causa e que não compreendem os rituais do serviço, os rituais de aproximação ou de afastamento
que devem fazer parte das rotinas daqueles que são chamados a uma revelação superior, a revelação da graça, que são feitos mais sábios que o mundo, né? Que são dados como modelo às gerações futuras em Cristo, né? Mas isso me incomoda, e eu estou compartilhando com vocês uma palavra bíblica nessa manhã, baseada nessas percepções, nessas leituras. E vocês vão me ver muitas vezes em silêncio, em respeito à ignorância alheia, né? Em respeito à teimosia alheia, em respeito à loucura alheia. E como eu não sou dono de almas, nem dono da casa, nem dono da obra, eu não tenho direito de decidir no lugar de Jesus. Senão a gente matava meia dúzia e está tudo certo, né? Mandava meia dúzia para o inferno, né? E estava tudo resolvido. Mas a gente não consegue fazer, a gente não pode fazer. E a gente não foi chamado para isso. Então, que a gente aprenda a lidar com as nossas frustrações, porque mesmo fazendo tudo certo, mesmo ensinando da maneira certa, mesmo ministrando da maneira certa, nós estaremos ainda sujeitos a homens que não entenderam a diferença entre servir a Deus e servir a causas, e congregar e respeitar o corpo de Cristo, e não ignorá-lo e não desonrá-lo, senão com palavras, com atitudes, com procedimentos. Tá bom? Eu acabei levando, né, um tempo maior para conversar sobre isso, porque são percepções que a gente acaba fazendo e não pode compartilhar isso com a igreja, né? A gente não pode compartilhar isso com a igreja. Mas eu preciso compartilhar isso com a liderança, com vocês, né? Então, nós precisamos criar anticorpos para lidar com essas situações e não perder o foco, não esmorecer, e não desanimar, e não permitir que a nossa irritação, né, que as nossas frustrações sejam maiores que o objeto da nossa chamada, né, que é a graça salvadora de Jesus Cristo, através de quem somos alcançados. Então, fica aí uma palavra de alerta, uma palavra de orientação para vocês, e uma palavra solidária de quem pensa também como pensamos, né? E que o Espírito Santo nos ajude a viver o Evangelho a cada manhã da forma correta, da forma digna, como convém. Tá bom? Semana que vem, a gente volta à formação de um líder, né, com Joyce Meyer, e a gente avança um pouco mais nas nossas considerações aqui, usando o PowerPoint, usando algumas referências documentais que são importantes para que sejam visualizadas, né, para que sejam percebidas, e com o objetivo de ampliar a nossa visão de mundo, enfim. Mas eu queria finalizar, eu tenho aqui 10 horas começa a IBD, né? É para começar às 10 horas, então vou falar mais 2 minutos aqui no máximo, vou terminar. Mas estudem um pouco sobre os estoicos e sobre os epícuros, né? Os epicureus ou os epicuristas. São duas vertentes. Na verdade, esse comportamento ele é pré-socrático, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Então, nós estamos falando aí de mais ou menos o século V, século VI antes de Cristo. E já nesse período nós tínhamos o hedonismo como prática filosófica, né? O hedonismo é a busca pelo prazer a todo tempo e a qualquer custo. E nas perspectivas hedonistas, duas ideologias, duas teorias filosóficas merecem destaque. E aí, as teorias epicuristas e as teorias estoicas. Bom, uns diziam, os epicuristas, que tudo deve ser com o objeto do prazer. Então, aquilo que me satisfaz é aquilo que busco. E tudo que eu pense, tudo que eu faça, tudo que eu planeje, tudo que eu realize, tudo que eu diga, tudo que eu viva,
Tudo ao que me exponha deve ser sempre em busca do prazer absoluto e supremo, como um divino, um ser ascendente, transcendente, permanente, emanente, o prazer como este ser. Isso é tão severo no helenismo que você tem o Deus do prazer, né? E os hedonistas são os adoradores do prazer. Então, só faço aquilo que quero, só faço aquilo que pretendo, só faço aquilo. Não, eu vou congregar onde eu me sinta bem. Não, eu vou estar numa igreja de acordo com o meu pensamento, né? A perspectiva modernista, a Idade Moderna é aquela que começa logo depois do fim da Idade Média, a Alta Idade Média de 476, que é a data da queda de Constantinopla, 1200, de 1201 a 1500, época da Reforma Protestante, nós temos a chamada Baixa Idade Média. Alguns fenômenos acontecem aí, que é a quebra do poder hegemônico da Igreja, as perspectivas de... aí você... as perspectivas luteranas, as teses afixadas nas portas da Catedral de Wittenberg, todas aquelas questões propondo uma discussão às práticas dogmáticas, porém alegadas como doutrinárias da Igreja Católica Apostólica Romana, desse poder temporal da Igreja, exercido sempre em função de uma fé e de um abstratismo proposital, né? Então, não interessava que ninguém conhecesse Deus nem a sua palavra, mas que servisse à Igreja, que era a legítima representante de Deus na Terra. Bom, e aí os iluministas, e aí os renascentistas, e aí os antropocentristas aparecem no cenário. E aí, a volta aos valores gregos essa volta é incentivada, e esses valores são buscados, e a nossa sociedade é hedonista. Os estoicos já diziam o seguinte: para se alcançar a felicidade absoluta, eu ignoro os prazeres e eu sublimo a sede pelos prazeres. Então, enquanto os epicuristas dizem hedonismo na veia, tudo pelo prazer, ato contínuo, os estoicos vão de dizer não, absolutamente não. Eu ignoro tanto a minha tendência a buscar o prazer, como a oferta prática do prazer. E quando eu alcanço isso, eu sublimo, pela sublimação, eu alcanço estado de prazer absoluto. Eu não sei quem somos, não sei onde estamos como sociedade contemporânea, como igreja física, como placa, como denominação, como... Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu preciso de uma profunda leitura política, de uma profunda leitura filosófica, de um tempo longo de reflexão, conversar com muita gente, né, para entender sociologicamente, teologicamente, historicamente, compreender filosoficamente qual é o nosso papel nesse contexto de sociedade neocontemporânea, essa sociedade tecnológica, essa sociedade, a nossa sociedade da nossa geração, né? E há que se pensar o Evangelho, ou se repensar as nossas práticas à luz do Evangelho, e, é claro, sempre orientados, né? Exortados a voltar às nossas origens, tá bom? Então, espero que vocês tenham bebido um pouco dessa palavra, né, de Hebreus, capítulo 10, do verso 25 ao 27, e tenham tido, enfim, né, tenham encontrado, né, pertinência naquilo que a gente está dizendo, para que o nosso evangelho seja sempre vivido da melhor forma possível nos dias de hoje. Vamos orar? Com essa palavra de oração, nós queremos encerrar a nossa escola de líderes desse domingo, dia 25 de abril de 2021. Vamos orar. Ó Deus, em Cristo Jesus esperamos, em Cristo Jesus descansamos,
e no Evangelho de Cristo Jesus alimentamos o nosso coração e a nossa alma. Que teu Espírito nos conforte, nos alimente, nos edifique. Que o teu Espírito transmita à nossa alma a legitimidade da fé, a legitimidade do serviço, a legitimidade da comunhão, a legitimidade da fidelidade, a legitimidade do cuidado, a legitimidade do amor fraternal. E que assim a gente compreenda o que é perseverar no partir do pão, na comunhão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. E que assim também a gente compreenda os ensinamentos inerentes a Hebreus 10. Fica conosco nesta manhã. E que o teu Espírito nos visite, ó Deus, diuturnamente, orientando-nos, exortando-nos, ensinando-nos da maneira como precisamos viver o Evangelho. Retira do nosso coração toda nódoa, tudo aquilo que é herança do paganismo, de um mundo hedonista, de comportamentos egoístas, egocêntricos e individualistas, e que nós aprendamos a pensar como corpo, que a gente aprenda a pensar com a mente de Cristo, renovando o nosso entendimento pelas verdades do Evangelho, mas que cada um de nós pense em todos, ou como um todo, pense como corpo. Fica conosco, ó Deus, liberando sobre a nossa vida espírito de unidade, de comunhão, responsabilidade, fraternidade, obediência, respeito e temor ao Senhor. É assim que oramos, e é desse modo que pedimos e o fazemos em nome de Jesus, o único que reina e vive para todo sempre. Amém. Legal, pessoal. Muito bom. Obrigado pela participação de vocês. 10 minutos, acho que não dá 10 minutos, eu libero o link. Na verdade, eu vou permanecer aqui, tá bom? Eu já libero o formato da IBD aí para a galera, para todo mundo, tá bom? Só um tempinho, vou fechar a câmera e o áudio, um tempinho só para a gente tomar uma água e vamos em frente, tá bom? Valeu, Mafei, Patrícia, valeu, Ricardo, valeu, Carol, valeu, Eduardo. Tia Carol, daqui a pouco eu vou assistir a sua aula, tá, Carol? Ai, pastor, que coisa. Tá ficando bom, hein, Carol? Esse negócio tá show, hein? Eu não fiz no estúdio da igreja, pastor. Preciso arrumar um jeito de conseguir lá gravar, pastor. Mas Não eu tem problema. Vamos combinar também o seguinte, Carol. Eu vou passar umas dicas para o uso do tecido, que você pode gravar e mandar. E dá para a gente editar com o chroma key. é É porque tranquilo. é porque sozinha na igreja eu tenho um pouco de medo, pastor, para falar a verdade. Mas Não, não tem o senhor problema. me passa, daí eu faço assim, vai ficar bonitinho. Tá? E assim, Carol, a gente pode combinar um dia, e o dia que você vier, vem mais um, ou dois, ou três, eu venho também, enfim. E não tem problema, tá? Tem duas possibilidades. A gente acompanha e te dá suporte, enfim, até de segurança e tal. E a outra possibilidade é também te orientar para você montar um kit, o chamado kit Chroma Key. É simples, eu te oriento, tá bom? Ah, eu aceito, pastor, e agradeço. Nada que uma pizza de calabresa não resolva, tá? Essa pizza. Eu então vou querer bolo, pastor. Olha só, vai ter que ser uma troca justa. Troca justa. Justíssima, Carol, justíssima. Carol, tá bom, até já. A gente já volta, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Até já. Ah, tudo bem, irmão. Valeu, Mafei.